O país mais rico do mundo estava de joelhos. Em cada esquina, homens e mulheres encolhidos contra o frio se enrolavam em jornais que não traziam mais boas notícias. Filas intermináveis se formavam para receber um prato ralo de sopa. Para muitos, a única refeição do dia. Crianças descalças, com roupas rasgadas e olhares vazios. O país? Estados Unidos, que poucos anos antes parecia imbatível, com as melhores fábricas, com os carros mais velozes e com os melhores produtos, que qualquer um com esforço poderia enriquecer. Mas em 1929, essa promessa foi esmagada. Empresas fecharam as portas, bancos faliram e fortunas acumuladas por décadas sumiram em questão de horas. A América, que se orgulhava de ser a terra da oportunidade, se transformou na terra do desespero. E no centro de tudo havia um dia. Um único dia, o dia que mudou o rumo da história. Para entendermos o tamanho do desastre, precisamos voltar para o começo. A década de 1920 nos Estados Unidos foi conhecida como The Running Twenties, os anos rugidores. Era a época da música do jazz, festas intermináveis e uma confiança quase arrogante no futuro. Os arranha-céus subiam a cada mês. O rádio chegava a milhões de ouvintes. E os filmes traziam sonhos à realidade. A produção industrial crescia como nunca. As fábricas produziam carros, geladeiras, rádios e os americanos compravam e compravam, até mesmo sem ter dinheiro, conseguindo crédito fácil. A bolsa de valores em Wall Street virou um novo cassino da nação. Pessoas comuns, professores, carteiros, donas de casa, investiam suas economias acreditando que as ações subiriam. E subiram, até que acreditaram que nunca cairiam. Era um país embriagado de otimismo. Ninguém queria pensar em crises ou dificuldade. Para muitos, o futuro era uma estrada reta, dourada e sem fim. Mas como qualquer festa boa, o som estava prestes a terminar. A euforia da década de 20 tinha um segredo muito sujo. Ela era construída sobre areia. A economia americana crescia? Sim, mas ela estava inflada por crédito barato e especulação desenfreada. Bancos emprestavam dinheiro para qualquer um que quisesse investir na bolsa. Bastava dar um pequeno valor como entrada e o resto era financiado. Isso se chamava buy on margin, comprar ações com dinheiro que você não tinha. Era como se um homem comprasse 10 casas com o valor de uma porta. É claro, óbvio que isso dá errado. Mas isso a gente fala depois de 100 anos, né? E antes da dívida chegar, ele acreditava que as ações iam se valorizar, ou a casa ia se valorizar, e vendia a tempo para pagar a dívida. Novamente, óbvio que isso dá errado. E por um tempo funcionou. As ações pareciam um elevador sem teto. E em 1928 e 29, as páginas dos jornais estampavam novos recordes quase toda semana. Era comum ver pessoas no café da manhã se orgulhando e tacando a cara dos amigos o quanto que suas ações tinham se valorizado no dia anterior. O problema é que, longe dos holofotes, alguns setores da economia já davam sinais de fraqueza. A agricultura americana, por exemplo, estava em crise desde o fim da Primeira Guerra. A superprodução derrubava os preços e deixava os fazendeiros endividados. Mas ninguém queria ver a rachadura no casco. O brilho das ações cegava. E o mais perigoso, até grandes bancos e empresas começaram a entrar no jogo arriscando tudo porque a ganância parecia mais forte que o medo. Outubro de 1929. No início, parecia um mês qualquer em Wall Street. Os prédios barulhentos, corredores fervorosos com corretoras carregando ordens de compra. O mercado ainda estava com confiança, como se nada pudesse dar errado. Mas alguns olhos mais atentos sabiam que algo não estava certo. Algumas empresas estavam com um valor de mercado absurdamente alto, que na prática elas não lucravam o suficiente para valer aquilo. É como pagar o valor de uma mansão em uma cabana. É óbvio que isso não é normal, mas a maioria achava normal. Na semana do dia 21 de outubro, um boato se espalhou. Grandes investidores começaram a vender suas posições. E como sempre acontece, os boatos correm mais rápido que informação. Segunda-feira, pequenas quedas. Terça-feira, mais vendas e tensão aumentando. Quarta-feira,
alguns jornais já falavam em correção saudável, tentando acalmar o público. Mas os corretores de Wall Street sabiam, aquilo não era só uma correção, era o chão começando a ceder. O telefone das corretoras não paravam, pessoas de todos os países ligavam perguntando se era hora de vender. Quando o medo se mistura com pressa, caos é questão de tempo. 24 de outubro de 1929. O dia começou com um silêncio estranho em Nova York, mas não em Wall Street. Lá, o silêncio não existia. Antes mesmo do pregão abrir, já havia centenas de pessoas aglomeradas do lado de fora da Bolsa de Valores, esperando notícias, claro. Quando o sino tocou, o que se viu foi um espetáculo de pânico. As ordens de venda começaram a cair como uma avalanche. Corretoras recebiam papéis e mais papéis para vender, mas não havia compradores. As ações despencavam em minutos. Empresas que no dia anterior valiam milhões, agora não encontravam ninguém dispostos a pagar pelo menos metade do valor que elas valiam. O clima era sufocante. Gritos, telefones tocando sem parar, gente rasgando boletins no chão, e o pânico não estava só dentro do prédio. Do lado de fora, multidões esperavam por qualquer informação. Cada boato que saía virava verdade instantânea. O sussurro sobre um banco quebrado era o suficiente para fazer correntistas correrem às agências para sacar tudo. Foi nesse dia que o termo Quinta-feira Negra nasceu. Não porque o pregão fechou em queda, mas porque foi o dia em que todos perceberam o castelo de cartas estava desmoronando e ninguém sabia como parar. A queda da bolsa não ficou presa em Nova York. É como se tivesse jogado uma pedra em um lago e as ondas se espalhavam pelo mundo inteiro. Nos dias seguintes, à Quinta-feira Negra, as vendas continuaram, na Segunda-feira Negra e na Terça-feira Negra. O colapso ganhou velocidade. Bilhões de dólares evaporados em questão de horas. Bancos que pareciam indestrutíveis começaram a fechar as portas. Fábricas sem créditos e sem compradores desligaram suas máquinas. Milhares de trabalhadores foram mandados embora de um dia para outro. Homens e mulheres que em um dia tinham um emprego estável, no outro estavam em uma fila quilométrica para ganhar um prato de sopa em cozinhas comunitárias. E não era só nos Estados Unidos. O comércio global na época era fortemente interligado. O que começava em Wall Street logo atingia Londres, Paris, Berlim, Tóquio e por aí vai. Empresas importadoras quebravam, moedas desvalorizavam, governos entravam em crise. O mundo estava à beira de algo muito maior do que uma simples recessão. O que acontecia não era apenas uma crise financeira, era o início de uma ferida que deixava cicatrizes profundas por toda a década seguinte. Quando a poeira da queda inicial baixou, a gente conseguiu enxergar o tamanho do estrago. O desemprego alcançou níveis jamais vistos. 1 a cada 4 americanos estava desempregado. As cidades, antes iluminadas e pulsantes, viram ruas cheias de barracas improvisadas, os chamados Hoovervilles, ironizando o presidente da época, Herbert Hoover. Famílias inteiras moravam em abrigos feitos de madeira velha, papelão e sucata, tentando se proteger do frio. Cozinhas comunitárias distribuíam sopa rala e pão seco para filas intermináveis de homens, mulheres e crianças famintas. Nos campos, agricultores viram suas colheitas apodrecerem, pois não havia dinheiro para transportá-las aos compradores. O sonho americano se transformou num pesadelo coletivo. Ricos perdiam mansões, classe média perdia casas, pobres perdiam até o que não tinha. Era o colapso da confiança, não só na economia, mas no próprio futuro. Enquanto isso, no resto do mundo, a crise americana alimentava o extremismo político, gerando regimes autoritários e plantando sementes para outros desastres global. E um spoiler, a gente vai trazer vídeos desses desastres. Franklin assumiu a presidência em 1933 com o país em ruínas. Ao invés de esperar o mercado se regularizar sozinho, ele criou o projeto New Day, empregando milhares de pessoas em obras públicas, como rodovias, prédios, tudo que você imaginar em questão de público. Isso deu uma esperança gigante para a população americana. Mesmo com os programas, a recuperação foi gradual e cheia de obstáculos. O desemprego ainda era alto, a desigualdade persistia, mas o New Day
mudou a relação entre o governo e os cidadãos. O Estado passou a ser visto como um guardião do bem-estar social. Direitos trabalhistas foram fortalecidos, sindicatos cresceram e a segurança social se tornou realidade. Nas cidades, obras públicas transformaram a infraestrutura e no campo, programas agrícolas tentavam salvar fazendeiros arruinados. O país estava longe do brilho dos anos 20, mas aos poucos saíam do fundo do poço. A Grande Depressão não ficou confinada nos Estados Unidos. O colapso se espalhou para o globo. Países dependentes de exportação americana ou europeia viram suas economias desmoronar. O desemprego e o desespero abriram espaço para regimes autoritários como o do Hitler na Alemanha e o do Mussolini na Itália, que usaram a crise como combustível para discursos nacionalistas. O mundo estava instável e as feridas econômicas preparavam o terreno para um novo conflito global. Paradoxalmente, o que tirou finalmente os Estados Unidos da Grande Depressão foi a Segunda Guerra Mundial. A produção industrial disparou para abastecer aliados e preparar o próprio exército. Milhões de americanos encontraram trabalhos nas fábricas de armamento e o desemprego despencou. O país que poucos anos antes via famílias acampadas em barracas improvisadas, agora se transformava no arsenal da democracia. A economia voltou a crescer em ritmo acelerado, mas a um custo imenso. O planeta mergulhava no maior conflito da história. A queda da Bolsa de 1929 mostrou que até a nação mais rica pode cair de joelhos quando a ganância e a falta de regulação e a desigualdade se encontram. Ela redefiniu o papel do governo na economia, mudou políticas sociais e deixou cicatrizes que influenciam até hoje decisões de Wall Street e Washington. Acima de tudo, deixou um alerta. Prosperidade não é invulnerabilidade. E quando a base ruir, até o sonho americano pode virar pesadelo. E o que a gente, meros mortais, pode aprender com isso? Você, como eu, empreendedor, coloca na sua cabeça. Não é porque você está estável hoje que você vai estar estável amanhã. Então estude, deixa a sua empresa bonitinha, vê o que tá errado, vê o que tá dando certo e bora pra cima. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, compartilha pro seu amigo que precisa saber dessa história da queda do maior país do mundo. Meu nome é Matheus e eu te espero no próximo vídeo.